Pai do Senhor, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Chegamos à nossa sexta lição da revista Família Cristã. Pai do Senhor, meninas e meninos, saudade de vocês. Que Deus abençoe cada um. Tá? Hoje o título da lição é Meus pais têm religiões diferentes. E agora? E o texto bíblico é Mateus 10:37, que diz assim: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Esse é o texto. E aí, na introdução, a gente vai lendo aqui que fala sobre por certo e por diversas vezes você já se viu em situações em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais? Então aí eu estava pensando, a gente vive numa diversidade, primeiro religiosa, né? A gente vive num país laico, que significa o quê? Que todas as religiões ou todas as pessoas de religiões diferentes, elas têm a liberdade de expressar sua religião. A gente tem a diversidade dos adolescentes, que tem adolescentes que têm pais que são cristãos, que são evangélicos, mas também a gente tem adolescentes que têm pais que não são cristãos, que não são evangélicos, né? São até de outras religiões. Então, em alguma situação, às vezes a gente se vê confrontado em relação a isso. Eu já até dei meu testemunho para vocês que eu não nasci no evangelho. Meus pais eram católicos, se diziam católicos, embora não fossem praticantes, né? E eu, com 15 anos, aceitei Jesus e me tornei evangélica. E em algumas situações eu me vi em confrontos, né? Que a gente pode considerar como confrontos religiosos, porque algumas coisas eles não concordavam, né? Eles não aceitavam, mas o Senhor foi me dando vitória. E aí, continuando assim, não há nada de errado nisso. Por sermos diferentes, é bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Mas, como sabemos, a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as nossas decisões e de como amá-lo acima de todas as coisas. O nosso Deus não quer ser o motivo de brigas e desentendimentos em sua família, e por isso ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação em sua própria casa. Né? Então, essa lição ela vai trabalhar sobre isso, sobre essas diferenças religiosas que podem acontecer entre o adolescente e seus pais, e como trabalhar com isso, como o adolescente ele pode evangelizar os seus pais, porque o Senhor diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas o primeiro lugar que eu devo evangelizar é a minha casa, é a minha família, se por acaso eu nasci num lar que não tenha pais cristãos, né? Por amar os nossos pais, a gente deseja que eles realmente conheçam a Cristo e vivam Cristo de verdade. Então, a gente deve em primeiro lugar, viver Cristo, né? Dar testemunho de Cristo para que o Senhor possa fazer a obra. E aí o primeiro tópico diz: a religião. Gente, o que é religião? Religião é o conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Então, são práticas, são costumes religiosos realizados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, né? E essas práticas elas estão relacionadas à fé e à adoração. Nossa religião é cristã, né? É cristã. E, por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que é o nosso caso. Por ser sinal, é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. O nosso país é considerado um país cristão. A maioria é cristão, embora tenha outras religiões, tem o catecismo, né? Tem o Umbanda, Quimbanda, outras religiões. Mas a maioria dos brasileiros são considerados cristãos. Nós vivemos em um país de liberdade, como eu já falei, né, de religiosa, que cada cidadão ele tem o direito de exercer a religião que lhe agradar.
Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois o nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser humano indistintamente da sua religião. O Senhor, ele teve o cuidado de nos ensinar que, em primeiro lugar, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso não significa que eu amar o próximo, independente da religião que ele tenha, da raça que ele tenha, da situação econômica que ele tenha, isso não significa que eu tenho que concordar com os seus costumes religiosos e às vezes até praticá-los. Isso, em primeiro lugar, na nossa casa e na nossa família. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque você quer ganhar os seus pais para Cristo. Mas você acaba cedendo e vivendo e praticando hábitos de outras religiões que desagradam a Deus. Ah, tia, mas é muito difícil, eu não consigo, são meus pais. Eu não posso desobedecer os meus pais, e você não vai desobedecer os seus pais. Você vai obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, consequentemente a gente obedece aos nossos pais, tá? Assim como a gente tem um amigo que é de outra religião, ele conversa de outra forma, eu não posso ter a minha fé balançada ou inconstante ou relativa, depende da situação. Se eu estou conversando com uma pessoa que é espírita, eu concordo, é verdade, o que tu está dizendo é verdade. Se eu estou conversando com uma pessoa que é ateu, é mesmo, é desse jeito. Não, a minha fé ela tem que ser absoluta, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser firme. Ela não pode ser relativa dependendo da situação de quem ou com quem eu estou conversando, tá? E aí o segundo tópico fala: as religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Como eu disse para vocês lá no começo, acontece, né, da gente ter nascido no lar cristão, evangélico, nasci cristã, nasci no lar cristão, mas tem gente que não teve a mesma oportunidade. Aí a lição pergunta, né? O autor da lição pergunta: e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Eu tenho que retroceder? Eu volto atrás? Não, de maneira nenhuma. Você tomou a decisão de servir a Cristo, você fez a decisão certa, o Senhor é contigo, o Espírito Santo vai te orientar como fazer. Aí a lição diz assim: o melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Naturalmente, as pessoas, nós quando aceitamos Jesus Cristo, a gente fica naquele anseio: eu quero que meus pais aceitem logo também, eu falo para eles, eu insisto, ou então diz assim: eu não sei como falar, porque uma coisa é a gente ir num culto de rua, a gente falar com uma pessoa que a gente não conhece, entregar um folheto, falar de Jesus. Mas parece que quando a gente vai falar para os nossos, a gente tem um receio maior, né? Eu digo isso para vocês porque eu vivi isso. Mas outras pessoas não. Quando aceitam Jesus, ela já tem facilidade, já fala e já vai empolgado. E às vezes acontece dos pais aceitarem logo, mas às vezes os pais não aceitam logo, né, a Cristo, não reconhecem logo como Cristo como seu Salvador. Não desista, persista em oração. Mesmo que você não tenha coragem de falar, de expressar, eu não conheço ainda, não sei qual é o texto que eu leio para ele, não sei, mas o seu exemplo de amor e de respeito, você honrar os seus pais, isso já é um grande testemunho. Qual é o significado de honrar? Quando eu digo assim: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem aqui na terra. Honrar é autorrespeito ou estima mostrada a uma pessoa. Ah, tia, mas eu honro meu pai e minha mãe, eu sou obediente. Mas você demonstra, porque o significado diz que é autoestima, respeito mostrada a uma pessoa. Você mostra, você demonstra essa honra. Como é que você pode demonstrar? Servindo, né? Você vê seu pai, sua mãe lá suando, fazendo as coisas em casa, você fica no celular, né? Você fica dormindo, você fica
alheio ao que está acontecendo, ou você se coloca à disposição de ajudar? Como é que você está agindo? Qual o testemunho que você está dando? É em amor? Você está amando, né? Então, isso é importante. Às vezes a gente fica tão preocupado de falar, de ler um texto bonito, como se o que a gente fosse falar que é o que fosse convencer. Mas quem convence é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence primeiro que nós somos pecadores. Quando a gente reconhece que é pecador, que vê que a nossa situação não está certa, que a gente não está servindo, que a gente não está amando, que a gente não está respeitando, isso já é o mover de Deus na vida das pessoas, de você mesmo, de mim mesmo e da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí a lição continua. Se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus, antes de fazê-lo, viva em obediência com suas atitudes e em seguida pregue o amor de Deus. Então as nossas atitudes falam muito alto, ou não muito mais alto, né? Porque a palavra de Deus liberta, isso aí é fato. Mas as nossas atitudes, elas falam muito alto sobre o amor de Deus. Tem um texto na Bíblia que Jesus disse aos discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor. Nós somos discípulos de Cristo. Será que nós somos conhecidos pelo amor? Será que a gente ama ao ponto de ser conhecido? Olha, Jesus Cristo mudou a vida dele realmente. Você é adolescente, você pode dizer que é reconhecido pelo amor de Cristo, que Jesus Cristo mudou a sua vida, mudou suas atitudes, que as suas atitudes são atitudes de um verdadeiro cristão, de um servo, de um imitador de Cristo. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, pense: como você gostaria de ser tratado em tal situação? Como você trata seus pais? Você trata seus pais como você gostaria de ser tratado? Você trata o seu próximo como gostaria de ser tratado? Isso é importante também para a nossa reflexão. E o terceiro tópico diz o quê? Pregação sem palavras, que é aquilo que eu já estava falando, né? A gente fica tão preocupado que a gente tem que pregar, tem que falar bonito, tem que ser um pregador mesmo cheio de unção. E eu tenho que conhecer todos os versículos que falam do amor de Cristo, mas nem sempre é assim. A pregação sem palavras são justamente as atitudes. Eu sirvo a Cristo, eu sou imitadora de Cristo, a gente tem um exemplo de Cristo, muito claro em relação a isso. Jesus, ele pregava, ele falava assim, mas as suas atitudes de ter misericórdia daquelas pessoas que estavam precisando de cura, de libertação, isso falava muito alto, ao ponto de incomodar aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Multidões iam ver quem era esse homem que fazia grandes milagres na vida das pessoas. Milagres não só físicos de cura, mas milagres de transformação de vida. Como tem a história do endemoniado, que Jesus tirou os demônios da vida dele e ele ficou tão transformado com aquilo que ele saiu evangelizando toda a família dele, todos aqueles que ele morava perto, os vizinhos, de ter sua vida transformada. É assim que Deus faz conosco. Né? Deus te chamou, Deus te escolheu, você aceitou Jesus como seu Salvador, tem a sua vida transformada e isso vai mover as pessoas ao seu redor. Francisco de Assis, ele disse uma frase muito, muito interessante. Ele disse assim: pregue o evangelho, fale se necessário. E aí o texto da lição diz: é natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família. Que cristão não tem o desejo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Porém, o serviço a Deus e a pregação do evangelho devem ser feitos por sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim. Primeiro, a palavra não pode ser mentirosa. Como assim?
Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Mateus 15, 8, 9. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Se você prega amor, você tem que amar. Se você prega serviço, você tem que servir. Se você prega bondade, você tem que ser bom. Você quer ganhar seus pais para Jesus Cristo, você tem que pregar Jesus Cristo, mas você tem que viver aquilo que prega. Isso faz toda a diferença. E a outra parte diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Está escrito lá em Mateus 12, 34. Ou seja, se a minha boca fala, se está falando é palavrão, se está falando é de fofoca, de notícias de artista, disso e daquilo, se minha boca fala é só de futebol, se minha boca fala é só de pandemia, se minha boca fala só da vida dos outros, é isso que o meu coração está cheio. É espontâneo. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se o seu coração está cheio de amor, sua boca vai falar de amor. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Você prega o amor para os seus pais, você prega Jesus para os seus pais, mas você xinga, você não obedece, você não ajuda nos serviços, nas tarefas de casa. Então é contraditório. A palavra, ela precisa ser verdadeira. A palavra não pode ser mentirosa. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Quer ganhar seus pais para Jesus? Viva a palavra de Deus. Viva aquilo que você prega. A palavra de Deus, eu preciso ler, eu preciso crer e eu preciso viver. Essas três coisas, essas três características, essas três ações, elas precisam estar na minha vida. Eu preciso ler a palavra de Deus, porque eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo, até para que eu possa pregar para as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso crer na palavra, nesse Deus da palavra, e eu preciso viver. Tá? Então aí entra você pregar sem palavras. Tipos de necessidades, pessoas com fome, com frio, carentes de atenção e de amor. Aqui é uma coisa importante. Às vezes a gente fica tão preocupado em ajudar aquelas pessoas que não são da nossa família, enquanto os da nossa família estão carentes, eles estão com frio, eles estão com fome, eles estão precisando de atenção, eles estão precisando de amor. Mas é aquilo que a gente falou nas lições anteriores. A gente fica preocupado em aparentar uma religiosidade às pessoas de fora, quando dentro da nossa casa a gente não vive a nossa religião cristã, que é viver Cristo. Comece pela sua casa. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive estrangeiro e me hospedaste. Então, Jesus Cristo, ele dá o exemplo do que nós devemos fazer. O que nós devemos testemunhar, o nosso testemunho para ganhar pessoas para Cristo, para o reino, não é para nós. Porque até quando a gente evangeliza alguém e a pessoa diz assim, eu quero aceitar Jesus, a gente nem deve dizer assim, eu ganhei, não fui eu que ganhei. Foi o reino que ganhou mais uma alma para o Senhor. E concluindo, né, a nossa lição, diz assim, caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Você tomou a decisão certa, o caminho do Senhor, o reino de Deus, o amor a Cristo. Não volte atrás, não desista, continue orando, continue pedindo a Deus, continue evangelizando,
seja por palavras, seja por atitudes. Você é luz na sua casa, você foi escolhido para ser luz na sua casa, dissipar todas as trevas. Você foi escolhido para evangelizar o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua tia, seu tio, quem quer que seja que mora em sua casa que ainda não aceitou Jesus. Não sinta que isso como sendo um peso na sua vida, de que há responsabilidade. Não, isso deve ser por amor. A gente ama tanto eles, eu amo tanto os meus pais, eu amo meus irmãos, que o meu desejo é que eles tenham a mesma alegria que eu tive aos 15 anos, quando eu disse sim para Jesus. Não desista, continue orando a Deus. E Deus vai fazer a obra, o Espírito Santo vai convencer a cada um deles. E um dia nós diremos, ou a gente pode até dizer pela fé, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, toda a minha família, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, sejam instrumentos de Deus, de levar amor às pessoas, de servir as pessoas, de ajudar aquele que está precisando, em todo o tempo, gente. Não para mostrar uma religiosidade, mas fazer por amor, porque Cristo fez isso por nós. E a gente deve fazer isso ao nosso próximo, tá? Beijo cada um de vocês. Estou com saudade, mas em breve, eu creio que logo em breve nós estaremos nos reunindo de novo no templo e compartilhando da palavra de Deus, tá? Não desistam do Senhor, permaneçam firmes no caminho do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de vocês e na família de vocês. Até semana que vem.